Bem-vindos ao curso Spring Boot e Microservices. Esse curso que nós da Artefato X fizemos é um curso básico que visa ensinar o básico sobre esse framework que é muito utilizado no mercado de trabalho, principalmente aqui no Brasil, e utilizar a abordagem de microserviço para aquelas pessoas que não estão adaptadas a trabalhar com esse tipo de arquitetura e querem expandir um pouco mais os horizontes na área de conhecimento relacionada a microserviços. Bom, o intuito desse curso aqui é preparar as pessoas que estão entrando na área ou que já trabalham na área, mas ainda tem um pouco de déficit nesse tipo de assunto, principalmente no framework Spring, e atender ali, de repente, aquele pessoal que está se formando, que está saindo da faculdade, vem de uma abordagem completamente teórica, às vezes prática, mas não voltado para o que o mercado do trabalho realmente exige da gente, beleza? Eu vou passar aqui um pouco sobre o escopo do que nós pretendemos abordar. Então aqui vai ser uma abordagem do zero no back-end, né? Nós vamos passar por toda uma questão de aprender ali como é que funciona o Spring Boot e começar a construir microserviços e utilizando as ferramentas que o framework já nos entrega. Fundamentos do ecossistema do Spring, né? O Spring, ele não é só um framework simples, ele tem todo um ecossistema ali de ferramentas que são consolidadas e muito utilizadas, né, no mercado de desenvolvimento de software. Então nós vamos aprender injeção de dependência, inversão de controle, aprender como é que funcionam as anotações, aprender como é que a gente consegue construir aplicações utilizando o Spring Boot. Aí na parte de desenvolvimento nós vamos criar as APIs REST, que geralmente abrange a grande maioria de soluções do mercado, né? Principalmente aqui no mercado brasileiro. Vamos aprender também a construir testes para as nossas aplicações e utilizar as melhores ferramentas de otimização para a construção das nossas aplicações. Também vamos implementar segurança na nossa aplicação, então vamos aprender como fazer autenticação e autorização usando token JWT e utilizando Spring Security, que é uma ferramenta dentro do ecossistema do Spring que é muito consolidada e muito utilizada. Também vamos aprender um pouco de resiliência, fazer o tratamento de exceções global das nossas aplicações, vamos aprender como validar corretamente dados de entrada e vamos aprender também como fazer a comunicação entre os microserviços. Bom, aqui está mais ou menos a arquitetura de componentes que nós pretendemos utilizar nesse curso. Basicamente, vamos trabalhar com Spring Boot. Ele vai ser o motor da nossa aplicação. Para complementar o motor da aplicação, vamos utilizar uma série de ferramentas que é disponibilizada pelo Spring para fazer com que a nossa aplicação fique cada vez mais robusta. Então, por exemplo, vamos usar a biblioteca do Spring Validation, que é uma implementação do Hibernate Validator. Vamos utilizar Spring Data JPA, que é uma implementação do Hibernate JPA. Vamos utilizar, como eu disse anteriormente, a biblioteca de segurança do Spring, que é a Spring Security. Então, vamos conseguir proteger as nossas rotas, vamos conseguir definir roles para que somente determinados usuários consigam acessar alguns recursos e vamos trabalhar também com o Spring AMQP para fazer a comunicação assíncrona entre os nossos microserviços. Bom, mas para esse curso aqui, qual que é a solução que nós precisamos desenvolver? É um sistema de delivery para um estabelecimento, que vai permitir gerenciar os produtos, realizar e processar os pedidos. Então, nada mais, nada menos, a gente vai construir uma aplicação que, com ela, um estabelecimento pode cadastrar os seus produtos, ele pode disponibilizar isso e pessoas podem fazer a compra para que seja entregue na casa dele, né? Nós vamos abordar uma parte dessa aplicação, principalmente a parte de back-end. Nós não vamos utilizar aqui, não vamos construir a parte visual, somente a parte de negócio, o motor da aplicação ali é toda a camada de serviço que vai ficar preparada para que você possa integrar ou um front-end, uma aplicação web ou uma aplicação mobile, tá? E por que que nós escolhemos essa solução aqui? Porque desenvolver um sistema de delivery é um dos melhores caminhos para dominar o ecossistema do Spring, porque ele não é um projeto teórico, né? Não é aqueles projetinhos de vamos construir uma aplicação de to-do, que é bem simples. Porque ele vai trazer para nós alguns desafios de engenharia real de software, né? E vai nos forçar a lidar com problemas que as empresas enfrentam no dia a dia. Ou seja, a intenção aqui é fazer com que você fique preparado para o mercado de trabalho, para quando você for trabalhar numa empresa ou trabalhar numa consultoria e comece a lidar com softwares que
tratam problemas reais. Então, esse tipo de aplicação aqui acaba lidando com situações que você consegue reutilizar o aprendizado aqui em outras áreas de negócio. Aqui está basicamente um rascunho do que será a nossa futura arquitetura, onde eu tenho aqui toda uma camada, um microserviço dedicado ao meu catálogo de produtos. Eu vou ter um microserviço responsável pela minha camada de segurança, ali é onde eu vou fazer a criação e gestão dos meus usuários, e ele vai servir como base para criar autenticação em todos os meus microserviços. Vamos criar todo um microserviço responsável por processar os pedidos. Vamos criar um microserviço que será responsável por efetuar o pagamento do pedido. Aí aqui é uma observação, não necessariamente nós vamos integrar essa parte de pagamento com uma solução de mercado. Nós basicamente estamos utilizando essas camadas aqui porque isso daqui vai ajudar a gente a entender como é que funciona a comunicação entre microserviços, comunicação síncrona e assíncrona, e também como a gente faz o tratamento para que os nossos microserviços fiquem resilientes, tá bom? Então aqui tem um desenho aqui da parte de comunicação por evento, nós vamos utilizar também. O resultado final será uma aplicação back-end preparada para ser integrada com a parte visual, que seria uma aplicação web front-end ou mesmo um aplicativo. Tá? Aqui basicamente é para onde nós vamos evoluir em questão de dados. A parte de banco de dados vai acabar sendo bem complexa, então nós vamos conseguir abordar alguns assuntos que às vezes o pessoal que está começando agora a ter um certo receio, relacionamentos N para N, relacionamentos de um para muitos. Aqui nós vamos conseguir construir toda uma base de dados para servir as nossas aplicações e mostrar para vocês como trabalhar com banco relacional, utilizando migrações ali para controlar as versões das tabelas no banco. Vai ser uma coisa bem bacana, tá? Durante o nosso curso, nós vamos tentar utilizar boas práticas de código, né? Nada mais é do que tentar usar ali alguns princípios de Solid, tentar reutilizar código de forma inteligente na nossa aplicação, tentar construir as nossas aplicações baseando ali mais ou menos em Clean Code ou algum microserviço, podemos ir para Clean Architecture e utilizar a sintaxe do Java moderno, que é bem interessante. A partir da versão 11 ele começa a ficar mais moderno, começa a ficar mais fácil de entender e vem trazendo cada vez mais recursos para que o nosso desenvolvimento fique cada vez mais fluido e facilitado. Tá? Também aqui não se prendam a gente tentar construir o estado da arte da aplicação, não é isso. Muitas vezes vamos abordar aqui no curso um desenvolvimento às vezes simplificado para determinado microserviço, um pouco mais complexo, com mais camadas em outro, para que você também aprenda que não é todo projeto que você vai conseguir aplicar as melhores práticas que existem no desenvolvimento de software. Às vezes a gente precisa fazer uma coisa mais simples, mais ágil, para entregar valor para o cliente mais rápido, tá? Aqui está um pouco das ferramentas que nós vamos utilizar, pelo menos as ferramentas iniciais do nosso curso. Então nós vamos trabalhar com Java, eu vou utilizar a versão do OpenJDK, tá? Que é a versão do kit de desenvolvimento para Java Open Source, e eu vou utilizar na versão 25. Nós vamos precisar usar o Docker e a ferramenta do Docker Compose para criar os nossos containers, criar container de banco de dados, criar container de qualquer outra ferramenta que seja já de mercado. Vamos utilizar elas dentro de containers, tá? Como IDE, eu escolhi utilizar o IntelliJ, você não precisa ficar preso a usar o IntelliJ também. Eu recomendo porque é uma ferramenta leve, simples de reutilizar. Para Java ela é muito otimizada, facilita bastante. Vou usar também o Visual Studio Code aqui como uma IDE secundária, porque basicamente às vezes a gente precisa construir um Docker Compose ou utilizar uma outra sintaxe, escrever um script e tal. E o VS Code ele tem uma série de plugins ali que facilita esse tipo de situação, então vamos utilizar meio que duas ideias. Vocês não precisam usar as mesmas que as minhas, vocês podem ficar à vontade. De repente para Java, quem gosta do Eclipse pode escolher utilizar o Eclipse, pode escolher usar o NetBeans ou qualquer outra, ou o próprio VS Code. Se você instalar os plugins ali, você consegue executar os códigos do Java no VS Code também, mas aí essa parte fica da escolha de vocês. Como utilitário de acesso ao banco de dados, porque eu vou querer também acessar o meu banco de dados de forma direta, né, para eu querer validar alguma informação
aplicação ali, se eu quiser validar alguma informação, se eu quiser, por exemplo, criar uma tabela temporária para entender como é que funciona a regra de negócio, então eu vou utilizar o dbeaver, tá? Eu vou precisar de um cliente REST, porque, como eu expliquei anteriormente, nessa solução que nós vamos construir não terá interface visual. Então, para simular a interface visual, eu vou usar um cliente REST. Existem dois grandes nomes aí no mercado, um deles é o Insomnia, o outro é o Postman. Eu vou utilizar o Insomnia, você pode ficar à vontade de utilizar qual você está mais acostumado. Vamos utilizar como gerenciador de pacotes das nossas aplicações, vai ser o Maven. O Maven, eu prefiro optar pelo Maven porque é o que geralmente eu utilizo no dia a dia. Quase todos os projetos que eu trabalhei utilizam Maven, e então acho interessante a gente permanecer nele, já que você entrando em qualquer projeto, quase 80% de risco de você cair com Maven. Para gerenciar, para versionar o nosso código, eu vou utilizar o Git, né, a ferramenta do Git, e para fazer a hospedagem do código eu vou usar o GitHub. Todo o código que eu construí nesse curso aqui, ele vai ficar disponível para todos, geralmente com um link em cada vídeo, tá? Então você pode pegar ali, acessar o nosso repositório, olhar o código, de repente alguns scripts que eu utilizar ou alguns comandos que eu utilizar que for muito extenso, eu vou tentar colocar em algum arquivo dentro do repositório também para ficar de fácil acesso, beleza? Bom, então é isso daqui, a apresentação do curso. Eu espero que vocês gostem do que nós estamos trazendo aqui. Para você não perder nenhuma aula, já verifica. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo aqui e nos outros do curso, se vocês estiverem gostando. Eu acho que isso daqui pode contribuir muito para a jornada de aprendizado de cada um. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!